Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a sessão do Conselho Pleno da OAB Nacional, que homenageou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral do CNJ, Luiz Felipe Salomão. O magistrado foi reconhecido pelo empenho na valorização da classe e na defesa da cidadania. No momento que Vossa Excelência é aplaudido de pé pelos legítimos e legítimas representantes da advocacia brasileira, quer dizer que Vossa Excelência é sim uma grande referência à advocacia do Brasil, é um imprescindível à cidadania brasileira e registro sob a honra do meu grau que Vossa Excelência tem a sensibilidade, atenção e cordialidade, diálogo aberto que Vossa Excelência vem prestando à advocacia brasileira. Como bem definiu Rui Barbosa, magistrado é um servidor do povo e da justiça. Eu ousaria incluir na frase de Rui Barbosa que também da advocacia. Portanto, Vossa Excelência materializa-se como personifica o legado neste ponto de Rui Barbosa. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito à advocacia brasileira. Logo após assumir a corregedoria do CNJ, o ministro teve diálogo com o presidente Beto Simonetti e a sua diretoria. Na oportunidade, recebeu das mãos do nosso presidente nacional documento completos da advocacia, construído com presidente de todas as 27 seccionais do país. Entre as pautas apresentadas pela OAB estavam a garantia do atendimento presencial a advogados em tribunais de todo o país e para que os magistrados possam residir nas comarcas em que atuam. Dias depois, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu regras para o retorno do trabalho presencial de magistrados e servidores de tribunais. Trago esse episódio como exemplo para ilustrar a sensibilidade do ministro Salomão com as pautas da advocacia. Essa é uma marca de sua atuação no Superior Tribunal de Justiça. Ele está sempre atento e disposto ao diálogo com advogadas e advogados. É sempre dedicado e intransigente na defesa do Estado Democrático de Direito, no aprimoramento da prestação jurisdicional e na efetivação da justiça. A atuação do ministro muito nos honra e nos inspira. Em sua dedicação inabalável à magistratura, sempre pautou suas decisões com absoluto rigor técnico, como exige o direito, mas também com a sensibilidade e a sapiência de um humanista e de um homem à frente de seu tempo. O ministro também é protagonista do fundamental julgamento que assegurou honorários dignos, corretos e dentro da lei para a advocacia. Essa é uma oportunidade de prestar contas ao Conselho, trazer alguns temas que nós estamos tratando na Corregedoria e recebermos, como disse aqui o presidente Marcos Vinícius, o aporte, as sugestões da advocacia, sempre muito bem-vindas. Eu tenho lá, presidente Simonetti, uma listinha das reivindicações que me foram apresentadas, algumas já atendidas e outras não. No final, eu quero ver se fazemos um balanço, um acerto de contas, para lhe dizer, olha, isso aqui eu consegui, nós conseguimos resolver. E assim tem feito nesse diálogo permanente. Então, essa é uma oportunidade interessante de apresentar aos senhores, para que fique registrado o que nós estamos pensando em fazer e aguardando, evidentemente, as sugestões desse conselho que já foram recebidas no início e que devem ser atualizadas permanentemente. Eu sou filho de advogado militante, presidente. Ele atuou, meu pai, por mais de 50 anos na advocacia, talvez uma das OABs mais antigas do Rio de Janeiro. E, embora eu sempre tivesse manifestado desde criança a minha opção pela magistratura,
aprendi a respeitar o trabalho do advogado em casa, com ele. E ao longo dessa trajetória toda, sempre tive uma relação muito positiva com os advogados em cada comarca que atuei, em cada juízo, respeitando cada um as suas funções. Quando isso acontece, tenho certeza que funciona bem a administração da justiça. Ainda durante a sessão, a OAB Nacional repudiou as declarações de um desembargador federal do Paraná que afirmou que o Estado tem nível cultural superior ao das regiões Norte e Nordeste do país. A ordem lamentou a declaração do magistrado. A diretoria, o Conselho Pleno e o Colégio de Presidentes Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil vêm a público manifestar repúdio às declarações do desembargador Mário Elton Jorge, proferidas no último 13 de abril, por ocasião da sessão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Na oportunidade, o desembargador usou termos discriminatórios contra as populações das regiões Norte e Nordeste do Brasil, referindo-se aos cidadãos das referidas regiões como inferiores culturalmente ao restante do país, afirmando que o Paraná, abre aspas, tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste, fecha aspas, e que não possui, abre aspas, jogo político dos outros estados, fecha aspas. A lamentável declaração do desembargador depõe contra os princípios constitucionais que norteiam os valores fundamentais do ordenamento jurídico, principalmente a Lei 7.716 de 89, que criminaliza a conduta dessa natureza. Nossa instituição jamais irá tolerar manifestações que violam os direitos humanos e permeiam a intolerância, a discriminação, o preconceito e a xenofobia em nossa sociedade. Exigimos respeito ao tempo que expressamos nossa solidariedade às populações oriundas e ou residentes dos estados do Norte e Nordeste brasileiro. Reafirmamos o nosso compromisso com a justiça e informamos que a Ordem irá instaurar uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ao Ministério Público Federal, exigindo que todas as providências necessárias contra o desembargador do TJ Paraná. Temos orgulho da pluralidade do nosso país, em especial temos profundo orgulho do Norte e Nordeste brasileiro. Assinado a diretoria do Conselho Federal, esse Conselho Pleno e o Colégio de Presidentes Seccionais da OAB. Só sabe a dor do preconceito quem tem o gênero, quem tem a cor, quem tem a etnia, quem tem a classe social ou quem tem o lugar do nascimento. Esse preconceito que se repete de forma absolutamente estrutural não é um caso isolado de um desembargador. Ele se repete a todo instante, a todo momento, a toda hora se diz que nós somos, todas essas que são preconceituados, raças menores, que nós somos insignificantes. É o segregacionismo que justifica esse preconceito repetido o tempo todo. É hora de dizer basta, porque ele é estrutural. E os atos estruturais precisam ser tratados com seriedade, como nós tratamos aqui a questão da paridade, como nós testamos aqui a questão da inclusão racial. É preciso reconhecer que os nordestinos e os nortistas sofrem o tempo todo nesse Brasil, como se fôssemos espécies diferentes, menores, como diz o desembargador, sub-raças. Adianto aos senhores e às senhoras, com a autorização do ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, que hoje o CNJ já está instaurando procedimento contra o desembargador paranaense para apurar os atos ali perpetrados por ele. E não para por aí. O Conselho Pleno da OAB decidiu encaminhar ao CNJ uma proposta para tornar obrigatória a gravação de audiência e demais atos processuais. O objetivo é transformar o texto em uma resolução. A proposta foi feita pelo vice-presidente da OAB, Rafael Horne, e aprovada por aclamação durante a sessão. Nós temos, na verdade, uma recomendação. E sendo recomendação, em muitos tribunais nós já temos essa orientação seguida, mas em outros ainda não. E a proposição que eu sugeriria, encaminharia a esse conselho, é que neste encaminhamento ao CNJ, nós requerêssemos a transformação dessa recomendação
em resolução para que houvesse a obrigação, doravante, já que a recomendação é de 2021 e acredito que nesse período houve tempo suficiente, e falo aqui o nosso conselheiro do CNJ, Marcos Vinícius, para que todos os tribunais se adequassem a essa normativa. Diante disso, o que nós trazemos agora a esse Conselho Pleno e pela aclamação, né, a quem agradeço, para que nós pudéssemos fazer esse encaminhamento e, com isso, garantir cada vez mais proteção às nossas prerrogativas, à dignidade das partes que estão envolvidas no sistema de justiça e, certamente, civilidade ao todo o nosso sistema de justiça, e quem ganha com isso é a sociedade brasileira. O secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, também esteve presente ao longo do Conselho Pleno. Na ocasião, ele destacou a importância da parceria entre a OAB e o Ministério da Justiça para a defesa dos direitos fundamentais e da democracia. O Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Foi isso que aconteceu. E, posteriormente a esta tentativa de golpe, houve a maior operação de polícia judiciária da nossa história. 1.500 pessoas foram presas. E as dificuldades que todos nós enfrentamos a partir deste fatídico dia foi gigantesca. Mas uma das dificuldades, ela só não foi maior graças ao trabalho da OAB, graças ao trabalho da seccional da OAB aqui do Distrito Federal, que desde o primeiro momento foi uma gigantesca parceira do Ministério da Justiça, principalmente diante dos obstáculos que nós tivemos. E eu vou aqui relatar sem o menor problema. Chegou para nós a informação, no próprio dia 8 de janeiro, de que audiências de custódia não seriam realizadas em razão da prisão dessas 1.500 pessoas por uma dificuldade logística. Para quem me conhece, meus 20 anos de advocacia criminal, a audiência de custódia fez parte da minha formação. A audiência de custódia, ela existe em razão de um convênio firmado pelo CNJ, pelo Ministério da Justiça, na época presidido por José Eduardo Cardoso, e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, entidade que à época eu presidia. Portanto, a audiência de custódia tem um peso muito grande na minha história, e eu jamais poderia admitir que, independentemente de qualquer fosse a justificativa, o judiciário ultrapassasse essa garantia tão importante que é a da audiência de custódia, sob qualquer, volto a dizer, justificativa. E se não fosse o trabalho da OAB, e aqui faço de novo este relato pessoal na pessoa do presidente Beto, do Délio, de garantir na construção de uma saída, e nós conseguimos essa saída, nós teríamos aí deixado de observar essa importante garantia. E por isso que eu volto aqui ao início da minha fala. Sou o secretário nacional de Justiça, mas jamais deixarei que um direito e uma garantia fundamental, a prerrogativa da advocacia, inclusive, seja deixada de lado, independentemente da gravidade do momento que o Brasil ou as instituições atravessem. Não há inimigo A ou inimigo B, não há ideologia política, partido A, gestão ou governo que justifique o desrespeito à lei, o desrespeito à prerrogativa da advocacia. O Conselho Federal da OAB aprovou ainda durante a sessão do Conselho Pleno a outorga da medalha Rui Barbosa, a mais alta comenda da advocacia brasileira, ao advogado e membro honorário vitalício da OAB, Bernardo Cabral. E eu posso testemunhar, nos idos de 1968, dezembro, quando editada o ato mais feroz ato institucional que o país já teve, que fechou, o número 5, que fechou o Congresso Nacional, que suspendeu o habeas corpus para delitos políticos, uma abrangência enorme, tudo que se falava era delito político, e também a promover a cassação, remoção, demissão da administração, de funcionários da administração pública e do Poder Judiciário, como de fato ocorreu com as cassações de 3 ministros do Supremo Tribunal. E naquele dia eu estava em Brasília acompanhando, morava lá junto com meu marido, que integrava o Congresso Nacional, Bernardo Cabral, vice-líder do MDB, acolhendo todos os deputados e senadores que estavam sendo caçados e perseguidos, com uma força assim de humanidade e de extrema coragem, porque Brasília era um como é que se diz, um estado de guerra, tanques nas ruas, ninguém podia sair. Vocês não podem imaginar o terror que se abatia sobre a capital da República, e ele acolhido.
eis que 20 dias depois, cassado também pelo ato institucional, teve os direitos políticos suspensos. Então eu tenho essa imagem de Cabral presenciada. E mais, depois o nosso querido presidente Simonetti falou dele do artigo 133. Mas sendo Cabral oriundo da presidência desta casa, ele soube acolher o Birô da Constituinte, instituído aqui na nossa casa, preparatória à própria Constituinte. E ele, ouvindo todas as reivindicações da nossa classe, sobre inserir em 8 momentos na Constituição Federal, está lá mencionada a nossa OAB. Não há nenhuma entidade de advocacia que possui esse assento constitucional como temos a nossa OAB. Em breve síntese, compartilhei aqui a história de vida de um herói. Um herói que representa a memória viva da democracia de nosso país. Por isso, nesse momento, que tenho como histórico, submeto a este Conselho Pleno a indicação de nosso eterno presidente, Bernardo Cabral, para receber a comenda máxima da advocacia brasileira. A medalha Rui Barbosa consagra na eternidade a magnitude de sua contribuição para o direito, para a advocacia e para a democracia do Brasil. Estou certo de que nessa gestão, consagrar Bernardo Cabral a medalha Rui Barbosa trará à classe não somente a força inscrita em seu nome, mas também o potencial para redirecionar a nossa história. Viva Bernardo Cabral! Essas e outras pautas debatidas no Conselho Pleno da OAB você também pode acessar no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Após a sessão ordinária do Conselho Pleno, a OAB Nacional promoveu o lançamento de 7 livros. As obras tratam da vida de Rui Barbosa, direito de família e direito do trabalho. Rui Barbosa é um personagem central da história do país. Pode ser considerado como fundador das bases da República Brasileira, dos fundamentos e dos valores republicanos. Sua presença na história do país faz com que o nosso Brasil tenha mais qualidade técnica, mais qualidade cultural. Ele, no centenário de sua perda, deve ser relembrado, destacado como uma personagem a merecer que todos nós possamos neles nos espelhar, nos inspirar, admirar e fazer como ele. Fazer o bem e pensar sempre na coletividade. Eu estou lançando aqui minha obra, fruto da minha tese de doutorado no Conselho Federal da OAB, que para mim é uma honra enorme poder realizar esse evento dentro da Casa da Cidadania, dentro da Casa da Advocacia. A obra busca contribuir exatamente com a adoção dos métodos adequados de solução de conflito e a ampliação deles na justiça do trabalho. Então nós esperamos com esse trabalho poder contribuir um pouco para que os cidadãos possam ter uma justiça mais célere, mais digna e mais satisfatória. Esse é o nosso objetivo. Você sabia que já somos mais de 1.700.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil? Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido, tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. O presidente nacional da OAB recebeu a medalha do Mérito Acadêmico da Escola Superior de Magistratura do Amazonas.
A honraria é destinada ao reconhecimento daqueles que contribuem principalmente ao estudo, jurisdição e ensino do direito. Temos trabalhado pelo fortalecimento do Poder Judiciário, sempre com o objetivo de assegurar a segurança jurídica, tão cara para a resolução dos conflitos e a correção de injustiças que ocorrem em nossa coletividade. Resguardar o Estado democrático de direito exige serenidade e coragem, elementos constitutivos da OAB e da magistratura amazonense. É por isso que afirmo, estimados magistrados, estimadas magistradas e demais membros do sistema de justiça, nós seguimos alinhados. Caminhamos juntos na busca pela concretização do direito à cidadania e à dignidade humana em cada um dos municípios de nosso Estado. Fazer justiça é a essência da OAB. Trabalhamos diariamente para reforçar a confiança na advocacia junto à sociedade brasileira. É com essa certeza que seguimos em frente. Diante disso, quero registrar que este reconhecimento que recebo hoje, ilustre desembargador Flávio Pascarelli, nos encoraja ainda mais e demonstra que estamos no caminho certo. E aproveito para reafirmar que a OAB reconhece e valoriza o trabalho realizado pela Escola Superior e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A ESMAN é um ponto de referência para a comunidade jurídica do Amazonas e em todo o país. A proposta de alteração do Estatuto da Advocacia, que inclui o assédio moral e sexual no rol de infrações com pena de suspensão, foi protocolada na Câmara dos Deputados. O combate ao assédio alinha a Ordem dos Advogados do Brasil aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que reforça o compromisso para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O Conselho Federal, por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, apresentou um projeto de lei para a deputada Laura Carneiro, que encampou a nossa ideia de inserir no nosso estatuto a infração ético-disciplinar do combate ao assédio sexual, moral e discriminação dentro da advocacia. Isso para a advocacia foi, assim, um tremendo avanço, porque estamos em consonância com regramentos internacionais, como, por exemplo, a Convenção 190 da OIT, que trabalha com o conceito de assédio moral e incentiva as organizações, as empresas a combater o assédio moral e sexual. E aqui na OAB não poderia ser diferente. Já temos políticas afirmativas de gênero, como, por exemplo, a paridade e as cotas raciais nas nossas eleições. E agora avançamos mais um pouco, combatendo todo tipo de violência moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, para nós, isso é um avanço enorme, porque esse combate não estará simplesmente em normas que podem ser transitórias, mas está numa norma que será uma lei e definitiva. E ela foi encampada pela deputada Laura Carneiro e hoje o nosso PL é o 1852. Hoje, na gestão liderada pelo nosso presidente Beto Simonetti, nós temos políticas afirmativas muito bem definidas e postas para o nosso sistema OAB e para os quase 1.500.000 advogados e advogadas no país. Nós temos uma gestão que não só as mulheres estão comprometidas com essa pauta de gênero, mas nós temos como nosso líder máximo diretrizes necessárias para o combate a todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. E isso fica muito evidenciado quando no dia 14 de março de 2022, lançamos com o apoio de toda a diretoria o canal Advocacia Sem Assédio, onde pode ser utilizado pelas mulheres que sofrem violência ou assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho, a possibilidade de trazer esse assunto para a instituição e que nós encaminharmos as nossas seccionais para que sejam apurados casos de assédio. E agora nós avançamos mais um pouco, porque propusemos a criação de um tipo específico de infração ético-disciplinar. Porque muitas vezes, dentro do julgamento dessa pauta de gênero na nossa instituição, ficava claro que os julgadores não entendiam que era necessária a punição e diziam isso porque faltava uma infração, um tipo ali específico de combate ao assédio moral e sexual. Falando nisso, a Câmara dos Deputados aprovou também, de forma simbólica, o pedido de regime de urgência para o projeto de lei 1852 de 2023. Esse é apenas o requerimento de urgência. Na medida em que maio é o mês da votação dos assédios, é o mês do assédio, do combate ao assédio, o presidente Lira sugeriu hoje ao presidente da OAB e à presidente da OAB mulher que nós votássemos essa matéria apenas no dia 2 de maio. Portanto, teremos
mais de 10 dias para analisar o projeto com muita tranquilidade, embora esse seja uma matéria não afeta o resto do Brasil, mas é da OAB para a OAB. Então, é muito interno da Ordem dos Advogados do Brasil e nós todos advogados sabemos da importância da aprovação desse projeto. Por outro lado, é claro, a matéria trata de assédio não só sexual, mas é importante que se diga o assédio quando você faz discriminação do local onde a pessoa nasceu, a história dos nordestinos, ou do sexo do seu sexo, não apenas por conta de assédio, o assédio comum. Enfim, são todas as formas de discriminação que não podem ser penalizadas na medida que não constam do Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, é apenas para que isso conste e para que as pessoas possam ser penalizadas não só pela Justiça, mas também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Informação, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso você encontra no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira agora os destaques da semana. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, realizou uma visita de cortesia à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, chefiada pelo delegado federal Humberto Ramos. Na conversa, Simonetti se colocou à disposição de Ramos para colaborar com a superintendência em casos que envolvem a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais da região amazônica. Para ele, abre aspas, somos conterrâneos do Amazonas, sabemos a importância das riquezas naturais de nossa terra. É nosso dever atuar para protegê-las. Fecha aspas. A OAB Nacional e conselhos de classe estiveram reunidos para debater a ampliação do ensino remoto nas universidades. Segundo a secretária-geral do Conselho Federal, Sayuri Ottoni, é preocupante a proliferação de faculdades que ofertam cursos na modalidade ensino à distância. Para ela, abre aspas, diferentemente do que se propaga, o ensino à distância não garante o amplo acesso à educação. Aqueles que não teriam acesso às universidades mais qualificadas em razão do valor, acabam buscando o diploma nessas instituições, que, embora tenham a mensalidade mais acessível, não formam um profissional que o mercado vai absorver. Precisamos zelar pelo ensino profissional e parar o sucateamento do ensino superior. Fecha aspas. Essas e outras notícias você encontra lá no site em oab.org.br. O órgão especial da OAB Nacional definiu em sessão ordinária que conselheiros de tribunais de contas que deixarem o cargo público e optarem por exercer advocacia precisam da aprovação do exame de ordem. Os detalhes você confere agora na entrevista. O colegiado do órgão especial, reunido nesta última sessão, deliberou pela exigência do exame de ordem em face de todos aqueles que querem ingressar na profissão, incluindo os ex-conselheiros de tribunais de contas, caso estes não tenham ainda realizado o exame. A intenção é cada vez mais fortalecer e demonstrar a importância do exame de ordem, que é uma ferramenta imprescindível para filtrar e garantir qualidade no exercício profissional. Foi uma decisão unânime do colegiado, justamente respondendo uma consulta proveniente da OAB do Rio de Janeiro, com o intuito de dar segurança jurídica a todas as seccionais, para que nós possamos, com isso, cada vez mais demonstrar a importância do exame de ordem para que a pessoa se torne advogada ou advogado em território nacional. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!